Como você teve a confiança e aprendeu essa habilidade de confiança para poder usar essa voz quando na verdade você não usava tanto antes? Você estava com medo, estava nervoso, você estava assustado? Como você entrou nisso? Eu só tive que rir agora, porque eu apenas imagino em minha mente, muitas vezes também já na hora da escola, é claro. Meus amigos, eles estavam parados no intervalo, todo mundo discutindo, e eu estava sempre quieto. Mas internamente eu já podia sentir que sabia o que diria se abrisse a boca, mas é que não fiz, Por que não? porque no final das contas, acabei de ver que é inútil. É inútil, porque às vezes os tópicos Certo. são apenas, É superficial, sim, não traz benefício para nada. pois é. Apenas que talvez você esteja se perfilando, mas foi isso. Então, é por isso que eu guardei para mim. Mas, observando internamente as pessoas, observando apenas ouvindo dentro de mim a linguagem, estava sempre falando. Eu sempre soube qual era a minha resposta se alguém falasse assim comigo. Claro, claro. Então, no final das contas, eu realmente acho que não foi nada difícil para mim quando me pediram para deixar sair, Diz, porque eu já tinha dentro. Eu só tinha que, digamos, permitir que minha boca falasse. Isso é lindo. Então você já tinha confiança porque tinha sabedoria interior, as respostas interiores para o que você diria, então você apenas não disse antes. Provavelmente. É, Provavelmente, mas é claro, às vezes usar o vocabulário adequado para usar formas retóricas adequadas. É claro que isso também tive que aprender. Mas, em geral, quando se trata de se eu estava com medo de falar, normalmente não. não. Porque eu só deixo sair o que, de qualquer maneira, já tenho dentro de mim. Então isso significa, sim, isso é algo importante. Talvez, não sei se há oradores também ouvindo às vezes, mas me concentro apenas, só posso falar sobre coisas que tenho dentro de mim. Por isso, muito raramente eu tento ter novas ideias ou algo do tipo, que não vem dentro de mim. Aí eu não me sinto confortável. E, É inautêntico. sim, Pois é. Você mencionou ter, não sei o quanto você pesa em libras versus. em libras não sei te dizer, em quilos acho que é 65 no momento. Então, mais ou menos, você é muito pequeno em peso, né? Quer dizer, você Sim. é muito magrinho comparado a mim, eu sou um cara grande, peso 245 libras. Eu não sei quanto é em quilos, mas é quase metade. Então, acho que você pesa mais ou menos umas 140 libras, por aí. Ok, não sei. Em algum lugar Sim. aí. Então, eu tenho 100 libras a mais que você. Eu diria aproximadamente. Como você se prepara? Eu não sou treinado em artes marciais como você. Então, eu nem acho que eu poderia perfurar ou o que quer que seja, sem um treinamento adequado, mas com a minha massa eu posso fazer coisas apenas com a massa, fisicamente. Mas não poderia fazer certas coisas sem método, sem intenção e treinamento. Como você se prepararia para um soco, por exemplo, alguma porrada nessa situação? Qual é a sua intenção e o processo antes de dar um soco, quando você sabe que precisa mais do que apenas massa física para romper o que você está socando? Como é esse processo? Às vezes é sobre dar e às vezes é sobre receber. Este é o equilíbrio. Às vezes você precisa dar, às vezes você precisa receber. Isso significa que o treinamento também é, de certa forma, construído exatamente assim. Você tem, é claro, métodos de treinamento para praticar a mecânica do seu corpo, somente para expressar, para dar. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa que seja completo. Um sistema completo. Você também precisa de todos esses métodos onde está aprendendo a fazer. Não é sobre você agora dar algo, é sobre você obter o impacto. Como é receber algo antes do soco? Como é? Isso é tipicamente o que consideramos como o chamado treinamento de endurecimento. Portanto, o treinamento de endurecimento, ou seja,
todas as áreas vulneráveis do seu corpo, existem maneiras de desenvolvê-lo que, pelo menos, não são tão fáceis de serem penetrados. Certo, não tão fraco mais, né? Não tão fraco, mas, claro, tudo tem um certo limite, mas os limites podem ser bem altos. Uhum. Quais são os lugares do corpo mais vulneráveis que você treina para poder endurecer e ficar mais forte? Eu penso como um artista marcial, especialmente todas as áreas de seus membros que normalmente têm o primeiro contato com sua contraparte. A canela, O que significa que é o antebraço, o antebraço. abaixo do antebraço em cima. No nosso caso, é o pulso. Cara, esse pulso, olha esse pulso. Se você entortar, cara, ele ainda fica bastante duro. Sim, então, são os antebraços. Uau. São os cotovelos, às vezes é para o ombro. Então, é o joelho, claro. São os ossos da canela e o peito. Mas isso não é para dar, é para você levar, porque às vezes as pessoas dão soco ainda no peito, então tudo bem. Então, como você endurece esses lugares? É uma questão de bater repetidamente até quebrar alguma coisa? Ou você precisa ir todos os dias treinando, aos poucos, para ficar mais forte? Então agora ele realmente se torna um todo. E esta é a parte boa, porque ainda, depois de 35 anos, ainda estou mergulhando nesta área e... Porque esta área Shaolin, para mim, está me dando tantas respostas. Porque, por exemplo, a forma como essa forma de endurecimento me foi ensinada segue uma estrutura muito específica. E essa estrutura, por exemplo, chama-se... Você começa pelo nível de madeira. Depois, você ainda tem 4 outros elementos que estão na medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa ou no campo do conhecimento antigo chinês. Não temos apenas Yin e Yang, temos também as 5 fases de transformação. Uhum. Madeira, fogo, metal, terra e água. Então, eu disse que o número 1 é o nível de madeira. Você quer desenvolver algo sobre si mesmo. Você começa com a madeira. 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 É. Mas por que madeira? Porque eu não sou... Agora, muita gente confunde, por exemplo, agora, se falamos dessas 5 fases de transformação, muitas vezes, digamos, pensam sobre o elemento real, ou seja, o pedaço de madeira, o fogo que está queimando. Mas, se você der mais um passo além disso, falamos sobre as qualidades desses elementos, dos elementos. E o que você tem de madeira, por exemplo? Madeira significa que ainda está prestes a crescer. Então isso significa que dentro da madeira você ainda tem revolta. Chamamos de energia porque a madeira ainda está em processo de desenvolvimento. Crescendo, Está em crescendo. desenvolvimento. É. Você vê, e é por isso que às vezes também dizemos, sim, é aqui que você começa o dia, porque dormir para nós é inverno. Você está estagnado. Você está dentro de si mesmo. Tudo está calmo, tudo está quieto. Inverno, sem pássaros lá fora, poucas pessoas lá fora. Está frio, você está em retiro. E depois do inverno vem a primavera. Então, primavera e inverno, como eles diferem? Por exemplo, apenas pela sensação de você parado na frente de sua casa, parado ali no inverno e depois comparando-o apenas com o sentimento. Agora a primavera está aí. A grama já começou a crescer lentamente, os pássaros talvez já comecem a cantar, mais pessoas saem de casa um pouco mais sorridentes do que o normal. Então você sente que algo está subindo. E é esse tipo de energia, esse tipo de sentimento que precisamos primeiro nos acostumar em nosso corpo porque queremos desenvolver algo. Eu quero que algo dentro de mim se desenvolva porque você só... Sim, você troca. Não é só que parecem assim, mas você pode sentir por baixo que a estrutura mudou de tudo isso. Sim, então isso significa que você quer... Isso significa que você quer desenvolver algo.
eu me sinto fraco comparado a você. É por isso que você precisa de métodos adequados. Uhum. É. Repetição. Repetição é fundamental. Conhecer os métodos certos e, ao mesmo tempo, também é importante, mesmo que não seja muito conhecido. É importante ter não apenas os métodos e o conhecimento interno sobre essas coisas, mas, ao mesmo tempo, só posso dizer que você precisa de remédios. Que tipo de Você precisa de medicamento? remédio. Que tipo? Um que ajuda você a se recuperar mais rápido do que outras coisas. Porque se você está começando a fazer algo assim para desenvolver algo sobre si mesmo, além das habilidades normais, isso significa que você também precisa de uma regeneração que está além do natural e, portanto, precisa de algum remédio de suporte. Que tipo de medicamentos são usados? Muitas vezes são ervas, é uma mistura de ervas. Aí você bebe com chá à noite ou você come? A medicina interna é principalmente tomada apenas com um copo de água morna. Medicina interna e medicina externa é aquela que você está tratando todas as Uau. lesões que você tem após o treino. Uau. E esse tipo de treinamento também não é apenas uma prática única. É algo que você faz regularmente. E voltando à pergunta, o que eu preparo quando entramos em um confronto? Nesse dia, não preparo mais nada. Espero ter me preparado nos anos anteriores apenas o suficiente para enfrentá-lo como você é. Claro. Porque para mudar alguma coisa no dia, Não vai acontecer. É. sabe? É por isso que às vezes as pessoas dizem: você apenas luta como treina ou treina como luta? Essa é a coisa. Não é só você se reinventar no dia em que tem uma competição. Não. No dia da competição, o que você precisa fazer é apenas expressar o que você tem. Se você não teve naquele dia, não vai acontecer porque você fez algo a respeito naquele dia. E agora também vai essa ideia de que não sabemos o que esta vida vai jogar em nós, que tipo de desafios vamos enfrentar. Mas, portanto, é sempre bom e, pessoalmente, também me dá uma boa sensação de estar preparado. E se eu souber que já passei por muitas coisas onde às vezes você pergunta: mas por que você faz isso? Com que frequência isso acontecerá na vida? Não importa, mesmo que aconteceu uma vez, é melhor eu estar preparado. Isso é o que eu prefiro. Certo. Você treinou por essencialmente 35 anos de vida de uma forma diferente, seja treinamento físico, mental, emocional, mas especificamente nos últimos 15 anos você teve uma vida disciplinada dentro do templo e você tem praticado artes marciais. Não sei, por 5 dias por semana, 7 dias. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, essa disciplina e nessa prática. O quarto obstáculo que você mencionou que eu vi é a inquietação. Você pode falar um pouco sobre isso, se você já a enfrentou nessa prática, nessa disciplina também? Então, inquietação. Há uma bela imagem em que você sempre pode pensar. Dizemos que é a mente do macaco. Uhum. Mente do macaco, ou seja, sempre há você está pulando de uma espada para outra, de um galho para o outro. O que significa que talvez você esteja tendo contato com muitos ramos, mas é muito difícil realmente focar e se concentrar em uma coisa especificamente. Agora, por que eu diria que é importante aprender e se concentrar em uma coisa especificamente? Porque esta é a pura expressão do que é ensinado, do que é o ensinamento budista, ou também os ensinamentos de Shaolin.
Você pode gastar seu tempo viajando por todo o mundo, sempre visitando diferentes lagos e oceanos. Mas a maneira como você os visita é dirigir ao longo da costa, vigiá-la e dizer, ok, isso é um oceano, então você continua dirigindo para o próximo. O que significa que o que você faz é continuar viajando pelo mundo, observando a superfície de cada um desses lagos e oceanos. Eu acho que se você apenas ficar com o Oceano Pacífico e começar a mergulhar nele, você nunca mais precisará visitar outro lago ou oceano para fazer descobertas. Portanto, o ponto é que se trata de ir mais fundo. Ir mais fundo significa que vai lhe dar uma visão. Então, sobre o que é o ensinamento budista? Para lhe dar insights no quê? Às vezes em seu corpo, às vezes em sua mente. Então qual é o problema com a inquietação? Você não ganha insight, porque o macaco o tempo todo está pulando demais e permanecendo demais naquela área de superfície. E agora, traduzindo, significa apenas que um dia normal, seja qual for o trabalho que você esteja fazendo, você o faz dentro do seu potencial possível. E também, o que isso significa é que você não pode realmente abraçar o que você realmente tem lá. É como se você estivesse no trabalho. Você deveria se concentrar e trabalhar, anotar seus e-mails, mas o tempo todo já está pulando de um lado para o outro, fazendo planos para o fim de semana, para quem ligar, ou que está com fome ou com sede, que filme assistir. E é assim que você se comporta quando está no trabalho. Depois você dirige para casa e talvez a família esteja esperando por você. E agora é um bom exemplo, mas os filhos ou sua esposa ou seu marido querem passar um tempo com você, mas podem ver muito claramente que seu corpo está lá, sua mente não está lá. Não está presente, é. Sim, você simplesmente não está presente. Então, às vezes, a pergunta é por que temos a esposa e o marido se você não dá a eles o devido respeito e atenção a eles? Digamos, merecem ou também para com seus filhos? E se é uma decisão consciente, por que você não presta atenção a eles? Bem, há algo diferente. Então, é realmente a questão, por que você tem uma família, então? Mas essa inquietação também pode significar que isso acontece inconscientemente. E talvez você mesmo não perceba, mas as pessoas ao seu redor percebem muito rapidamente se você está com elas ou não. Bem, pelo que você faz, é como se houvesse uma grande fome de informação que seja prática e útil e ajude as pessoas a encontrar um sentido em suas vidas e a se orientar. Há uma grande fome por isso. E a maioria das minhas palestras são derivadas da psicologia do som,